E 4 minutos, como os senhores podem ver, nós vamos falar de guerra. Bom, hoje a Rússia e a Ucrânia, este confronto completa 160 dias. São quase 6 meses de um conflito que parece estar longe do fim. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, Luiz Kawaguchi, jornalista convidado, ele que esteve no território ucraniano durante 2 meses, né, acompanhando de perto. Nós estamos com o oficial da Reserva da Marinha, Robson Farinazzo, também acompanhando com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Inclusive, ele trouxe um artefato, né, de um dispositivo que foi detonado no território ucraniano. Eu vou mostrar para os senhores ainda no programa de hoje. Nós vamos ter a participação do mestre em Ciências Militares, Paulo Filho, e do analista militar, o Alessandro Visacro. Senhores, muito boa noite. Queria, em nome da Jovem Pan, agradecer a presença dos senhores nesta data tão importante para a gente. E antes de passar a palavra, vamos ao resumo do dia com o correspondente da Jovem Pan, Luca Bassani. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Hoje o dia foi marcado principalmente pelas farpas trocadas pelas duas potências mundiais que, direta ou indiretamente, estão presentes no conflito que acontece na Ucrânia há mais de 5 meses. No caso dos russos, eles acusam os americanos de utilizar os seus órgãos de inteligência para passar informações cruciais ao exército ucraniano, o que mostraria um embate aí direto entre Moscou e Washington nesse quesito. Disse que toda a esfera de influência dos americanos e as informações que eles têm acesso, além, é claro, de todos os armamentos enviados à Ucrânia nos últimos meses, com esses pacotes bilionários, mostraria o intuito dos Estados Unidos da América estarem numa posição antagônica à Rússia, também no conflito existente na Ucrânia. Os americanos, por sua vez, negam, dizem que a ajuda à Ucrânia é ideológica do ponto de vista diplomático, é democrático e também no que diz respeito à manutenção das fronteiras do país no período que estava antes da guerra, ou pelo menos fazer com que os ucranianos consigam reaver aquelas regiões ocupadas. Além, é claro, de um apoio militar que, conjuntamente com a OTAN, tem enviado milhares e milhares de armamentos e munições nos últimos meses para dar à Ucrânia uma chance de defender o seu próprio território. Por sua vez, os americanos acusam os russos de utilizar as usinas nucleares da Ucrânia como verdadeiros escudos, se colocando atrás das mesmas para evitar possíveis ataques ou a possível vontade dos ucranianos de reaver militarmente alguns territórios. O principal deles que causa preocupação é a usina de Zaporídia, a maior que tem na Europa, e desde o começo de março já tem os russos controlando essa região, que impede que os ucranianos avancem em direção à cidade pelo medo de que algum erro de cálculo possa promover um desastre nuclear nas proporções ou até mesmo maior do que foi Chernobyl em 1986. Ao mesmo tempo que todas essas trocas de farpas acontecem, nós vemos que novos bombardeios foram registrados na região de Donetsk e muitos analistas acreditam que essa pausa estratégica que os russos fizeram após conquistar a província de Lugansk tenha se acabado e muito provavelmente a sua vontade de conquistar Donetsk nas próximas semanas se tornará ainda maior. No que diz respeito ao aspecto econômico, vimos que a primeira embarcação que deixou o porto de Odessa no dia de ontem chegou em Istambul, onde será controlada e depois seguirá a viagem até Beirute, no Líbano, para entregar mais de 26 mil toneladas de milho ao país do Oriente Médio, que passa uma crise financeira muito difícil e que muito provavelmente será o primeiro beneficiado dessa nova leva de grãos que começará a ser exportada com a garantia dada pelo acordo assinado em Istambul entre Rússia, Ucrânia e também com o intermédio da Turquia e das Nações Unidas com o secretário-geral Antônio Guterres. Todas as atualizações continuaremos trazendo para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. É claro que é muito importante para a gente poder falar sobre o que está acontecendo hoje, mas a gente precisa voltar um pouquinho nesse relógio e entender tudo o que aconteceu, ou destacar, e eu vou pedir aos nossos convidados que puxem na memória, né, os principais fatos,
que mais marcou, né, na opinião dos nossos comentaristas nesse confronto entre Rússia e Ucrânia. Mas, para começar, eu estou aqui com o Robson Farinazzo, que é oficial da Reserva da Marinha, e ele trouxe um artefato, né, que veio da Ucrânia, não é isso? Exatamente. É esse aqui. Tem, sei lá, 20 gramas, por aí. Nessa faixa, talvez um pouco mais. A gente tem aqui, deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente, então só para a gente ter uma ideia, você que está em casa, ele tem, parece uma chave, né? Uma pequena chave. Isso veio de onde? Isso veio de Rubizhny, no Donbass. Quem trouxe foi o pessoal do PCO que esteve lá, né? O Rafael Dantas e o Eduardo Vasco, eles estavam como correspondentes do PCO. E é um estilhaço de míssil Torchka, né? Então, vocês têm que imaginar o seguinte, esse pedaço esse estilhaço, esse shrapnel aí, ele avança no corpo humano a mais de 1.000 km/h e incandescente, né? Isso é onde pegar, isso secciona uma perna da pessoa, um diafragma, pode arrancar uma cabeça. As pessoas não questionam, às vezes, o impacto que a guerra tem. Pensa que é só projétil de fuzil que mata, né? Mas esses estilhaços são terríveis. Você sabe que a gente segurando um artefato desse, isso vem na memória, nós tivemos momentos muito marcantes aqui na Jovem Pan News, e um deles foi quando nós recebemos a informação que o nosso correspondente na época, que estava em território ucraniano, o Luiz Kawaguchi, o carro em que ele estava foi atacado, foi bombardeado. Foi um momento de muita tensão para a nossa equipe, a família dele aqui no Brasil, a gente não podia falar, né? Não podia trazer essa informação no ar, porque até por respeito à mãe dele, né? Então, era um momento muito difícil. E, assim, você viveu de perto esse momento da guerra onde o Farinazzo está trazendo, né? Dos estilhaços que destroem carros. O carro que você estava era um carro blindado e foi destruído, né? Exatamente, era um carro blindado. Um estilhaço como esse passou, ele ficou marcado na lataria a menos de 30 centímetros da onde eu estava sentado. E a gente vê... É aquela coisa, muito... você nem vê quem que está atirando em você, você nem vê o inimigo. A gente sabia que tinha tropas russas ali na frente, mas você não vê a cara da pessoa que está atirando contra você. A gente estava totalmente identificado como imprensa, estava escrito imprensa em russo no carro, e mesmo assim fomos bombardeados. Então, você me perguntou, Eliane, o que marca? Foi exatamente essa não distinção entre alvos civis e alvos militares. Eu e os meus colegas jornalistas, como não combatentes, não participantes do conflito, a gente não deveria ter sido atingido aí pelas forças russas, mas eles não fizeram distinção entre militares e civis. Bom, eu não sei se esse áudio, essa imagem que apareceu do Kawaguchi, se ela tem som. Não tem, né? Somente a imagem do Kawaguchi. E aí, eu já queria provocar Alessandro Visacro. Nós chegamos a conversar vários momentos, né, buscando informações do que estava acontecendo no território ucraniano, e eu pergunto ao senhor, depois desses 160 dias, é como se você estivesse rasgando a Ucrânia no meio, né, feridas vão ficar, e o papel da Igreja Ortodoxa nessa guerra, o senhor consegue avaliar a importância desse diálogo entre política e religião dentro do território ucraniano, nessa mediação entre Rússia e Ucrânia? Boa noite a todos. Acredito que a gente tem que, até como você sugeriu, a gente voltar um pouquinho mais no tempo. O conflito na Ucrânia não começa exatamente em fevereiro desse ano, com o início da campanha da ofensiva militar russa. Em 2004, tem a Revolução Laranja na Ucrânia, e tem uma segunda expansão muito importante da OTAN, se projetando ali sobre os países do Báltico, né? A Letônia, a Lituânia e a Estônia. Então, principalmente na perspectiva russa, o conflito começou lá atrás, lá em 2004. Em 2014, tem um acirramento com os protestos do Euromaidan, a sublevação no Donbass.
e a própria anexação da Crimeia. Então, quando a gente retorna, faz um retrocesso até fevereiro desse ano, até o dia 24 de fevereiro desse ano, a gente tem que entender que essa campanha militar ela é parte de um conflito muito mais amplo. A Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, eles compõem aquilo que é chamado do núcleo eslavo da Rússia, né? Então, a própria Rússia, ela vai sair do Principado de Kiev, né? Com Ivan o Terrível no século XVI, enfim. Existe uma identidade cultural compartilhada. A religião ortodoxa, ela faz parte disso. Então, é um elemento comum na cultura, é um traço comum na cultura entre ucranianos e russos, em termos de povos eslavos. Embora exista um antagonismo, exista uma rivalidade histórica entre ucranianos e russos, é sempre bom a gente lembrar, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Wehrmacht, né, as Forças Armadas Alemãs, elas entraram na Ucrânia, foram recebidas como libertadoras no primeiro momento, né? A Ucrânia vivia aquela fase da consolidação da Revolução de 17, mas, enfim, existe essa identidade eslava compartilhada, a religião é um elemento muito importante, mas tanto as autoridades eclesiásticas quanto outros atores que poderiam funcionar como catalisadores de um processo de distensão, eles têm falhado, né? Na verdade, a diplomacia tem sido, de qualquer forma, ela tem sido minada de uma maneira muito significativa. Então, o conflito ele caminha talvez uma distensão no campo político, mas no campo militar a coisa está muito mais próxima de uma campanha prolongada, que mesmo com a imposição de cessar-fogo a violência vai se prolongar de outras formas, adquirindo outras características. Sobre o papel da Igreja Ortodoxa nesse confronto, o senhor poderia me responder? A Igreja Ortodoxa nesse confronto? Sim. Tem sido irrelevante, o William. Ele não tem desempenhado um papel importante como um elemento que fosse capaz de promover a distensão das partes beligerantes. Bom, vamos lá. Coronel Paulo Filho, Visacro traz a Revolução Laranja, esse movimento popular, né, contra a fraude nas eleições em 2004. O senhor também enxerga esse momento de tensão em 2004 que vai desencadear nesse processo todo de retomada de território, dessa reivindicação por parte daqueles que moram em território ucraniano? Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, Visacro, Luiz, Robson, a todos que nos ouvem. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Eu concordo com o Visacro. O movimento de 2004 ele é muito importante, né? Ele já mostra lá em 2004, na Revolução Laranja, um país dividido ao meio, com o leste muito fortemente, muito claramente votando em candidatos pró-russos, o oeste em candidatos pró-ocidentais. Isso vai se refletir de novo nas eleições seguintes, até as últimas eleições, né? Então, o país sempre foi bastante dividido do ponto de vista eleitoral, com uma parte pró-russa e uma parte pró-ocidente. Essa divisão vai se manifestar com as origens do Euromaidan, né? Quando o Yanukovych ele muda o rumo do país, que vinha caminhando para o ocidente, ele interrompe a votação das leis que estavam aproximando o país da União Europeia. Isso causa as revoltas que vão explodir no Euromaidan, num processo, né, de revolta popular que vai explodir no Euromaidan e vai dar origem à sublevação no Donbas, a intervenção russa, tanto no Donbas quanto na Crimeia. Então, realmente, a guerra, essa campanha começou no dia 24 de fevereiro, mas ela tem suas origens lá atrás, né? Nessa inconformidade também do presidente Putin com a própria existência da Ucrânia como um ente
individual, né, um ente independente. Mas só que com 160 dias de guerra, o povo ucraniano já deu mostras sobejas, né, de que deseja caminhar pela independência, né? Isso para mim está muito claro. Bom, vamos lá, Farinazzo. Quando começou a guerra e a gente acompanhava, né, o Putin rasgando todos os tratados, invadindo a Ucrânia, muito se falava assim, bom, e qual é a punição para Putin? Né? Quem é que vai penalizar Putin pelo que ele está fazendo? Isso, em algum momento, vai acontecer ou ele sai ileso deste avanço? William, é muito difícil. Primeiro, você tem uma dependência muito grande da Europa com relação à Rússia no quesito energia, né? A Alemanha está numa sinuca de bico aí, a Itália também, né? A própria Espanha, eles são grandes importadores do gás russo e não existe uma solução a curto prazo para substituir essa energia. Eles já estão pensando em diversas outras soluções a toque de caixa, mas nenhuma delas é viável no curto prazo. Nós vamos ter um inverno bastante complicado esse ano. E isso no quesito econômico, né? Não se conseguiu quebrar a Rússia como era intencionado, né? Eu lembro que, acho que foi a Liz Truss, se não me engano, a ministra das Relações Exteriores da Inglaterra, do Reino Unido, ela falou que eles iam quebrar a Rússia, iam fazer falir a Rússia, e isso não aconteceu. E, então, isso já é meio complicado, que é a única arma que se tem contra o Putin no momento. E outra também, você não vai conseguir levar a um tribunal uma liderança de um país que tem mais de 7 mil ogivas nucleares. Esse é outro problema complicado. E terceiro é o problema militar, né? Os Estados Unidos já colocaram, os Estados Unidos e os seus aliados já colocaram na Ucrânia, mais ou menos, eles estão colocando 53 bilhões de dólares. Se você for fazer uma estimativa com relação aos gastos militares de 2020, a Ucrânia deve ter mais ou menos o 8º orçamento militar do planeta, né? E não se sabe se isso está se convertendo em ganhos no terreno. Então, no curto prazo, é muito difícil a gente ver uma punição para o Putin. E as economias ocidentais, as economias da Europa Ocidental, estão sofrendo bastante. Está bastante nebuloso o cenário. E aí, Kawaguchi, você que esteve no território ucraniano, quando a gente falava, né, quem vai punir Putin? Ele rasgou todos os tratados e nós observávamos os ucranianos falando, olha, nós precisamos de uma reação do Ocidente, da OTAN. Aí vieram as sanções e todos esperavam que os oligarcas iam ajudar nessa pressão em cima do Putin para parar a ofensiva. Mas nem isso parou o Putin. Exatamente. Parece que não surtiu o efeito que os Estados Unidos e os seus aliados esperavam. Eles achavam que todo o governante, principalmente em países como a Rússia, que é considerado por muitos analistas como um país mais autocrático, mais autoritário, a pessoa não governa sozinha, ela tem um círculo de apoio, uma entourage. E o Ocidente acreditou que minando essas pessoas, tirando aí seus bens de luxo, seus iates, bloqueando as suas contas bancárias, isso poderia fazer com que Putin perdesse o apoio. A ideia era essa, uma mudança de regime da Rússia até. Isso foi falado pelo Biden, depois teve que ser, o presidente dos Estados Unidos, depois teve que ser desmentido. Ele falou, não, essa é a minha opinião, não é uma política de Estado americana. Mas com certeza não chegou no que os americanos estavam pensando, que era que o Putin perdesse seu apoio. Muito pelo contrário, ele está com altos índices de aprovação. Mas a gente não sabe até que ponto, porque também altos índices de aprovação, há uma lei lá, por exemplo, na Rússia, que se a pessoa trata a guerra como guerra e não como os termos que eles colocaram, uma operação militar especial, a pessoa pode pegar uma punição de 15 anos de cadeia. Então é difícil dizer se a opinião pública realmente está falando a verdade ou está pressionada. Alessandro Visacro, analista militar. Quando a gente fala das sanções, né, e olha para Putin, essa experiência de Putin, ex-integrante da KGB, o saber usar a informação e a contra-informação, foi o que fez diferença para Putin conseguir esticar este conflito até aqui e ainda se manter no cargo, porque muitos falavam, olha, o Putin está sendo enganado, ele não consegue terminar esta empreitada, vai cair a qualquer momento, os oligarcas vão pressionar o Putin, mas ele se mostrou muito preparado, né, para esse tipo de empreitada.
A gente tem que entender que a lógica que rege o Ocidente não é a mesma lógica que rege a Rússia. Isso é um aspecto fundamental. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco o alcance limitado das sanções, ou melhor, a capacidade russa de fazer frente ao pacote de sanções econômicas muito robusto, muito agressivo, desferido pelo Ocidente contra Moscou, a resiliência de Putin como chefe de Estado. Se nós observarmos, o primeiro-ministro italiano já caiu, o primeiro-ministro inglês já caiu, dificilmente o presidente dos Estados Unidos vai conseguir se reeleger, e o Putin se mantém lá. Então, acho que aplicar na Rússia a mesma lógica que a gente tenta aplicar ao Ocidente, eu acho que é um erro muito grande, né? É um erro muito grande. Agora, a sua pergunta, William, ela traz um componente muito, muito significativo. Nas democracias liberais, nas democracias ocidentais, os governos eleitos pelo povo, eles correm o risco de se tornarem reféns da sua própria narrativa, daquela narrativa que eles constroem. Então, quando a gente fala em guerra informacional, a gente vê recursos de propaganda, por exemplo, como a satanização do presidente russo. A gente vê a construção da ideia de que a Rússia é um Estado pária. Isso tira muita flexibilidade da diplomacia, isso subtrai flexibilidade da diplomacia. Então, essa compreensão do papel do chefe de Estado, do modelo de Estado centralizado e autocrático, que fez parte de toda a história da Rússia, ela não pode ser enxergado com os mesmos critérios que nós observamos, nós tentamos entender os governos, os Estados-nação do Ocidente. Bom, e aí eu queria já aproveitar. Coronel, o senhor como um especialista, né, Paulo Filho, mestre em ciências militares, quando a gente começou a falar do conflito, eu lembro de um correspondente que falou, olha, eu dormi na Rússia e acordei na União Soviética. E a partir desse momento nós começamos essa guerra por procuração, né? E os interesses comerciais acabam estão aparentes neste conflito, né? Toda a parte comercial, ela vem ditando o rumo das ocupações? William, nós temos duas guerras justapostas, né? Nós temos a guerra da Ucrânia contra a Rússia, a guerra do povo ucraniano se defendendo da invasão russa, e ao mesmo tempo nós temos uma guerra de procuração em que o Ocidente combate a Rússia. Então, como já foi dito, as sanções econômicas, né, tinham a finalidade, as sanções sobre os oligarcas, elas tinham a finalidade claríssima de desestabilizar o presidente Putin e levar talvez uma tentativa de mudança de regime. Isso foi declarado, como já foi dito também, pelo próprio presidente Biden. Então, são duas guerras justapostas. E nessa guerra por procuração, essa componente econômica, ela é muito relevante. Não se pode falar na guerra da Ucrânia sem se levar em consideração a questão energética. A questão energética é fundamental. A questão energética que está sendo utilizada pela Rússia como um instrumento de guerra, uma guerra econômica. Quando ela diminui, como ela diminuiu hoje mais uma vez, né, o fluxo de gás no gasoduto Nord Stream 1, o que ela quer é mostrar que ela tem instrumento de poder para levar dificuldades aos europeus, especialmente aos alemães. Então, ela é uma guerra travada no campo econômico também, sem dúvida nenhuma. Num primeiro momento, as sanções realmente não estão surtindo o efeito que se esperava. Isso é inegável, né? A própria guerra levou um aumento dos preços, um aumento substancial dos preços do gás e do petróleo, e a Rússia, mesmo vendendo menos gás e petróleo, está recebendo muito mais dinheiro do que ela previa, do que era previsto inicialmente. Mas eu tenho minhas dúvidas se no médio prazo, daqui a 5, 6, 7 anos, se a situação econômica da Rússia, que depende muito da venda dessas commodities, do petróleo e do gás, vai ser a mesma, porque esses países europeus vão encontrar outras fontes no médio prazo, não no curto, mas no médio prazo, e os russos terão muita dificuldade para encontrar substitutos à altura, né,
pela proximidade, pela riqueza europeia, eles não vão conseguir encontrar substitutos para esse volume de gás vendido hoje em dia de petróleo. Mas, como você disse, William, a guerra econômica está sendo travada ao mesmo tempo e com muita intensidade. E aí, Farinazzo, você falou sobre essa dependência da energia russa, né? Do gás russo, e quando começa a guerra, as tropas russas encontram dificuldade, porque a gente está ali no período do degelo, ou seja, os tanques, os carros de combate enfrentavam dificuldade para o deslocamento. Isso era o que a gente recebia aqui de informações. Eu vou pedir para colocar o mapa do gasoduto. A gente tem esse mapa já disponível aí, e aí eu gostaria que você falasse sobre a importância justamente do que a gente está vendo agora em destaque, sobre essa distribuição de gás para a Europa e agora esse período que é um período muito importante, que é a chegada do período de inverno. E aí a gente começa a discutir a energia verde. A Europa começa a falar nisso, mas ela descobre que ela começou a analisar isso tarde demais. Ela é muito dependente da Rússia. E como reverter isso a curto prazo? É impossível. Eu não sei se tem solução a curto prazo, William, que não seja na área da energia nuclear. Porque é o que o Coronel Paulo falou, né? No longo prazo, lógico que eles vão conseguir, eu não tenho dúvidas disso aí. Mas no atual momento, a Rússia pegou a Europa numa situação, talvez, porque o que acontece é o seguinte, vamos falar do histórico das sanções. Essas sanções foram aplicadas em diversos países, foram aplicadas contra a África do Sul, contra o Iraque, contra vários países, e acabou funcionando, porque eram países pequenos, com uma capilaridade comercial pequena, né? Mas no caso da Rússia, ela é um país grande, poderoso, nuclearizado, com uma força armada enorme, tá? E embora ela não tenha um PIB gigantesco, ela tem um ativo que é importantíssimo para a economia europeia, que é energia. Você não faz nada hoje em dia sem energia barata. Essa é a realidade. Você pega aqui, o estúdio está todo iluminado, exceto nós estamos transmitindo, porque a energia, ela tem um preço, né? Um preço justo, um preço acessível, você consegue tocar as atividades comerciais, atividades empresariais. No caso da Europa, o que eles estão vendo é o seguinte, já está se falando nesse inverno em ter que racionar o gás das indústrias para poder aquecer os lares europeus. Então você vai ter uma queda muito grande da produtividade, você talvez tenha lá para frente aí uma diminuição dos salários, você vai ter uma diminuição da competitividade da indústria europeia contra chineses e indianos que estão comprando energia da Rússia num preço com um bom desconto aí. Então, a importância da energia hoje é total, é uma das commodities mais importantes, é a energia, né? É tão importante quanto o alimento. A verdade é que a Europa, ela se viciou no gás barato da Rússia e atrelou a sua produção industrial e o seu conforto, né, dos lares vamos dizer assim, essa mercadoria. Agora, com a escassez, com o aumento de preços, etc., eles vão ter que redimensionar isso. O problema é o que nós já tratamos aqui, né? É que as lideranças são prisioneiras da narrativa, né? Então, já caiu o Boris Johnson, já caiu o Draghi, já caiu também o primeiro-ministro da Bulgária, o primeiro-ministro da Lituânia, ela está também numa situação bastante complicada. Vai haver um custo político em função dessa debacle econômica. E aí, Kawaguchi, Putin cria a tal nova ordem mundial e quebra a hegemonia americana? Eu acho que é isso que está em questão, não como um pano de fundo, mas eu acho que entremeando toda a discussão sobre a guerra da Ucrânia, que é isso, você tem, quando a gente falou aqui sobre guerra de proxies, a Rússia enfrentando os Estados Unidos e os seus aliados, é exatamente isso, a gente tinha uma hegemonia mundial, onde os Estados Unidos ainda são a maior potência militar, potência econômica, agora está sendo equiparada pela China. Quando a Rússia usa meios militares para atacar a Ucrânia, ela está na prática questionando essa hegemonia dos Estados Unidos, mandando no resto do mundo. Aí qual que seria o modelo que a Rússia oferece? Seria um modelo multipolar, em que você tem áreas de influência. A Rússia influencia
a área ao seu redor, os Estados Unidos influencia a área ao seu redor, a América possivelmente, a China influencia a sua área, ou seja, diversos núcleos de poder. Se isso é melhor ou se isso é pior, essa é uma grande questão. Algumas pessoas podem falar que o mundo multipolar é mais justo. Isso daí eu acho que é para cada um avaliar, só que ele é mais perigoso do que o mundo hegemônico, com certeza ele é, porque os Estados Unidos não vai dar de mão beijada todo o seu poder para outros players, outros países. Isso vai ser conquistado muitas vezes, como a Rússia está tentando fazer, com armas. Então, o mundo multipolar, não sei dizer se ele é mais justo, mas que ele é mais perigoso, com certeza ele é. Bom, Visacro, vamos lá. A gente tem a visita hoje em Taiwan da Nancy Pelosi, né? E a China dizendo, olha, não façam isso, não venham para cá, com muitas ameaças. Alguém precisa mostrar para a China que tem o poder, ou seja, alguém tem que barrar e se apresentar. Os Estados Unidos, eles precisam fazer esse tipo de enfrentamento, seja com a Rússia, com a China, para ter um equilíbrio de forças no mundo? William, ela está muito associada ao comentário que o Kawaguchi fez nesse momento. O que a gente vê são potências ditas revisionistas, como Rússia, como China, como o Irã, que se consolida como uma potência regional, a Índia em ascensão. São estados que, de uma maneira ou de outra, contestam essa ordem hegemônica norte-americana que se criou depois da Guerra Fria. E os Estados Unidos, Washington, o governo de Washington entende que a ameaça a curto prazo é a Rússia, é um agente desestabilizador muito grande. Mas, de forma muito clara, os Estados Unidos prioriza a China como seu grande rival. Agora, a diplomacia norte-americana, ela adquiriu, os Estados Unidos adquiriram a consciência de que essas potências, eles se valem de abordagens estratégicas alternativas para contestar a hegemonia norte-americana. Os Estados Unidos reconhecem isso, reconhecem que tem dificuldade de manejar essa dinâmica estratégica que eles chamam competição entre grandes potências, mas se mostram predispostos a entrar no jogo, vamos dizer assim. Agora, quando a gente olha a diplomacia norte-americana, primeiro a gente tem que reconhecer que ela é muito ambiciosa, porque ela quer a manutenção desse status quo, ela quer preservar os Estados Unidos como uma potência, a única grande potência global. O outro aspecto da diplomacia norte-americana, é que ela em sua essência, ela é ambígua, porque ela tenta conciliar os seus interesses nacionais, de acordo com a doutrina do realismo político, etc., com a defesa de valores. Então, vou dar um exemplo muito simples. Os Estados Unidos promovem a democracia até a Irmandade Muçulmana ganhar a eleição no Egito. A partir do momento que a Irmandade Muçulmana ganha a eleição no Egito, os Estados Unidos apoiam a junta militar que tomou o poder. Então, essa diplomacia acaba sendo plena de ambiguidade e contradições. E um outro aspecto que a visita da Nancy Pelosi, ela é como se fosse a presidente da Câmara do Congresso norte-americano, é que a gente vê um pouco da mistura da política interna com a política externa. E isso, para a diplomacia, é muito ruim. Então, o que a gente acaba observando é uma diplomacia muito agressiva, que às vezes parece confundir um pouco ousadia com imprudência. Eu acho que é mais ou menos por aí. Paulo, nós tivemos uma fala muito importante na ONU do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que na abertura da Conferência da ONU, que discute a não proliferação de armas atômicas, ele fala o seguinte: tivemos sortes até agora, mas sorte não é uma estratégia. A humanidade está a um erro de cálculo da destruição nuclear. Paulo, quantas vezes Putin chegou a falar em usar a arma nuclear? Agora a gente começa a ouvir a China falando sobre isso. Nós estamos realmente nesse limite?
Eu não diria que nós estamos no limite, no limiar de uma guerra nuclear, não, William, eu não diria isso. Mas como o Luiz falou, o Calguti falou, o mundo está bastante mais inseguro, né? Então, o dilema de segurança, que é quando um país percebe uma ameaça e aí por isso ele se arma, e aí ao ele se armar, ele passa a ser uma ameaça para o adversário, e aí o adversário também se arma, numa espiral, né, difícil de ser contida, ela está ocorrendo na Europa. Então nós vemos na Europa, a Polônia acabou de fazer uma compra gigantesca de armamento, 980 carros de combate sul-coreanos, 600 e tantas peças de artilharia, caças, quer chegar a 5% do PIB com o gasto militar até 2025, a Alemanha triplicando o seu investimento em defesa, Finlândia e Suécia aderindo à OTAN, que eram países neutros, vários países falando em voltar ao serviço militar obrigatório. Então você vê o dilema de segurança instalado na Europa. Você vê esse mesmo dilema instaurado no Oriente Médio. Então você vê o Irã, autoridades iranianas dizendo que o país já tem condições de produzir a arma nuclear. Você vê uma aproximação de dois inimigos históricos, que é a Arábia Saudita e Israel, para fazer face ao Irã, porque o inimigo o Irã é inimigo tanto da Arábia Saudita quanto de Israel. Então o dilema de segurança também no Oriente Médio. Aí você vê o dilema de segurança agora na Ásia, você vê o Japão caminhando para revogar o artigo 9º da Constituição, que é uma Constituição pacifista, imposta pelos norte-americanos depois da Segunda Guerra Mundial, que o ex-primeiro-ministro falecido recentemente, Shinzo Abe, sempre tentou fazer, e agora o partido dele ganhou uma maioria folgada no parlamento, então eles devem implementar essas mudanças. A Coreia do Sul já fala nisso. Então você vê o dilema de segurança também instaurado na Ásia. Então, em vários pontos diferentes do mundo, você vê as tensões se avolumando. Então, é um mundo muito mais inseguro, né? E se houver a proliferação nuclear, se mais países, se o Irã, por exemplo, se passar a ser detentor da arma atômica, qual vai ser a reação da Arábia Saudita? Será que a Arábia Saudita também não vai procurar essa arma atômica? Nesse sentido, eu acho até que a presença da Nancy Pelosi em Taiwan foi uma forma dos Estados Unidos mostrarem para os parceiros deles, né, os aliados dos Estados Unidos na Ásia, o seguinte: olha, eu estou aqui, estou com vocês, vim apesar da grande oposição chinesa, então vocês não precisam, talvez, né, não precisam correr atrás de se armar, porque eu vou estar junto com vocês. Isso é uma das inúmeras leituras possíveis. Existem outras inúmeras leituras possíveis para a presença da Nancy Pelosi em Taiwan, que desagradou profundamente a China. Então nós temos agora uma crise também instaurada lá no Estreito de Taiwan, a exemplo do que aconteceu em 95 e 96, né? Taiwan está cercada por áreas de isolamento lá, que a China impôs agora para fazer exercícios militares. Então é um mundo muito mais inseguro. Eu não diria que nós estamos mais próximos de uma guerra nuclear, não diria isso, mas certamente estamos muito mais inseguros. Então, e aí, Farinazzo, a gente vinha ouvindo o Paulo falar da pandemia, aí nós tivemos esse conflito na Ucrânia, lockdown na China, a economia com essa instabilidade, agora essa tensão em Taiwan. Quando os senhores que são especialistas, né, nesta área de olhar para o mapa geopolítico e identificar os pontos sensíveis, pontos de tensão, nós temos aqui, próximo do Brasil, você tem Colômbia com a presença das Farc, tem Venezuela, são pontos que estão aqui perto da gente e que são áreas de tensão, e é porque isso não é uma coisa comum, né, de você discutir. O que nós estamos fazendo aqui hoje, isso não é coisa do nosso dia a dia, isso agora começou muito em função da guerra na Ucrânia. Os senhores já tratam isso analisando o mapa geopolítico e encontrando esses pontos sensíveis, mas eles estão presentes no mundo inteiro, como o Paulo falou. Farinazzo? Tem uma coisa interessante, né, William? Você falou em pontos sensíveis aí. Tem uma coisa interessante que eu preciso relembrar aqui a audiência da Jovem Pan, né? Você vê, essa visita da Nancy Pelosi aí, que como o Coronel Paulo falou, foi uma sinalização dos Estados Unidos, não há dúvida a respeito disso.
ela causou uma celeuma enorme na China. Mas eu quero lembrar um caso que aconteceu no Brasil, relatado pelo general Vilas Boas, aconteceu alguns anos atrás. Tem até vídeo na internet disso aí. É um vídeo que viralizou, dele falando o seguinte, que ele era, acho, comandante militar da Amazônia, um tenente, um capitão ligou para ele e falou: general, eu estou com o rei da Noruega aqui no posto de fronteira. Ele falou: acho que esse tenente tá ficando maluco, né? E foram ver, o rei da Noruega realmente estava na Amazônia. E ninguém ficou sabendo, nenhuma autoridade brasileira tomou ciência disso. Foi mais ou menos o equivalente a essa visita da Nancy Pelosi. Quer dizer, um chefe de Estado de um outro país entra aqui no Brasil, né? Se intromete claramente nos assuntos nacionais, e a coisa fica por isso mesmo. Então, esse vídeo do general Vilas Boas viralizou na internet, essa entrevista que ele deu aí. Eu acho o seguinte, William, eu penso dessa forma. A América do Sul, ela ainda vai ser um foco de tensão. A Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, falou recentemente que a mudança climática já é uma ameaça. Tá? O assunto foi levado de novo recentemente na Organização das Nações Unidas, de maneira que o Brasil é muito cobiçado. A gente precisa olhar para esse cenário internacional com bastante carinho, pensar nas nossas defesas, pensar na nossa diplomacia, porque a América do Sul, ela é suscetível a ser focos de tensão no futuro. Eu não vejo nem os nossos vizinhos como um problema, nem Venezuela e Colômbia, mas eu vejo potências estrangeiras cobiçando aqui as nossas riquezas naturais. Esse caso do rei da Noruega é terrível. E foi bom só falar sobre isso, porque nós tínhamos até pouco tempo um avião, um caça saía da Venezuela, bombardeava Brasília e não era interceptado. Aí o governo brasileiro vai lá e consegue os Gripens, não é isso? Traz, Kawaguchi, uma tecnologia. Mas a gente tem alguns processos, como submarino nuclear e outros projetos dentro das Forças Armadas, mas você precisa de capital, de dinheiro, de investimento e tocar isso para frente. Nós ainda estamos muito imaturos nisso, Kawaguchi? Exatamente, é uma questão política. De fato, por exemplo, o exemplo dos Gripens. A gente tem agora a principal defesa do Brasil contra uma ameaça, contra caças, contra aviões estrangeiros, seria serem interceptados aí por aviões brasileiros. Mas a gente não tem, por exemplo, sistemas de defesa antiaérea que sejam significativos. A gente tem 3 tipos de defesa antiaérea: de curto alcance, médio alcance e longo alcance. O Brasil só tem defesa antiaérea de curto alcance. E não existe nenhum projeto que já esteja, de fato, sendo desenvolvido em larga escala para você ter uma defesa aérea de longo alcance. Se você pegar a guerra Rússia e Ucrânia, por exemplo, eles estão usando largamente esse tipo de defesa, que são os chamados S-300, que são mísseis antiaéreos aí que podem atirar em outros mísseis ou em outros aviões. Por exemplo, se viesse um míssil sendo atirado, um míssil de cruzeiro sendo atirado contra o Brasil, você não pode mandar um Gripen para tentar abater esse míssil. Você vai ser atingido pelo míssil, você não tem a defesa antiaérea é muito pequena. Mas aí é uma opção política. O que o Brasil vai fazer? Ele vai desenvolver o que ele faz atualmente é desenvolver uma quantidade de defesas que torne muito caro para uma nação estrangeira de maior potência invadir o Brasil. Mas com essa nova configuração geopolítica, tem que ser pensado, a gente vai continuar com essa política, a gente vai tentar, porque, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia e não importou que eles tinham uma força militar muito grande, que eles tinham ajuda dos Estados Unidos. A gente vai entrar numa rede de alianças, como os países ocidentais fazem, ou a gente vai continuar como um país pêndulo? É uma decisão política. Bom, Visacro, hoje nós temos como fazer frente aos sucóis venezuelanos? William, sim. Tá? Mas eu acho que existe um nexo lógico entre tudo isso que está sendo dito aqui. A começar ali por essa dinâmica que o Kawaguchi falou, que o mundo fica mais volátil, mais instável, os múltiplos focos de tensão que o Paulo Filho chamou a atenção. O que eu acho importante a gente entender é o seguinte, nós estamos diante de uma nova dinâmica geopolítica. E tem uma citação do Peter Drucker que eu acho muito interessante. Ele diz que o maior perigo em tempos
tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Então, no meu entendimento, o que a gente precisa é de uma compreensão mais ampla, mais sistêmica de toda essa disputa geopolítica, essa disputa geoestratégica. E quando você fala na América Latina, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, do mesmo jeito que a Ucrânia está dentro daquilo que a Rússia considera a sua esfera de influência, os Estados Unidos têm, de acordo com a doutrina Monroe, a América Latina como a sua esfera de influência. Então, o fato de hoje a América Latina ela ser permeável para iniciativas, para a presença de potências extra-regionais, como, por exemplo, a China. A principal ferramenta chinesa é a geoeconomia. Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil já não é mais os Estados Unidos, e sim a China. Então, assim, a China tem penetrado de maneira muito agressiva na América Latina. A América Latina também ela tem uma característica que ela, embora seja nominalmente uma região pacífica, porque ela não reúne aquela forma tradicional de antagonismo entre Estados soberanos, mas a América Latina, a linha mestre da política latino-americana tem sido a luta perene entre ricos e pobres. Então, assim, são conflitos que envolvem atores armados não estatais. Então, tudo isso impõe com que nós, o Estado brasileiro, precisamos de uma perspectiva geopolítica e, dentro dessa perspectiva, um conceito de segurança e defesa que seja voltado para atender às nossas características, às nossas peculiaridades, às nossas idiosincrasias. O modelo da OTAN não serve para a gente. O modelo russo não serve para a gente. O modelo iraniano, o Irã é um país que está em embargo econômico desde o final da década de 70. E, de uma maneira ou de outra, é um país que tem conseguido alcançar vitórias muito significativas dentro do Oriente Médio. Então, assim, o modelo iraniano também não serve para a gente. O que nós temos que desenvolver é uma perspectiva, tanto geopolítica, quanto uma perspectiva de segurança e segurança e defesa genuinamente autóctone. Então, tanto no manejo dessa competição geopolítica, daquilo que o norte-americano chama de competição entre grandes potências, que por si só não atende à nossa realidade. É um componente importante, mas nós temos outros desafios, outros óbices significativos, e é nesse sentido que eu acredito que o Estado brasileiro tem que se encontrar dentro dessa dinâmica muito rápida, muito complexa do século XXI. Paulo, me responde. Os governos foram sucateando as Forças Armadas brasileiras, mas me responde logo depois do intervalo. Vou fazer um rápido intervalo e volto já com o Especial Guerra aqui na Jovem Pan News. Olá, eu sou Lívia Zadolini e essa semana no Jovem Pan Saúde vamos falar sobre labirintite. Náusea, vertigem, enjoo são sintomas comuns da inflamação do ouvido interno e que tem diversas causas. Nossos especialistas vão nos explicar como evitar esse problema, como tratá-lo e quais são os fatores da labirintite. E é claro que eu espero vocês. Saúde, neste domingo às 5h30 na Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir das 6 horas, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã. Neste sábado, às 4 da tarde. E nessa semana a gente vai trazer para você a história, o caso da Daniela Pérez. O Brasil ainda hoje é um país injusto, é um país inseguro, mas ele seria muito mais inseguro se não fosse a força de caráter e o heroísmo da Glória Pérez. Psicólogos e depois inclusive com psiquiatras forenses, e eles foram unânimes. Uma pessoa que tem o ânimo de matar, ele estava preparado para fazer aquilo. A prova de bala na Jovem Pan News. APP News, seu canal direto com a informação. Estamos
De volta com o Headline News, recebendo hoje, nesse dia tão importante, são 160 dias de conflito em território ucraniano, nessa disputa entre Rússia e Ucrânia. Eu estou com Luiz Kawaguchi, jornalista convidado, que esteve no território ucraniano, Robson Farinazzo, oficial da Reserva da Marinha, o Paulo Filho, mestre em Ciências Militares, e o Alessandro Visacro, analista militar. Paulo, a provocação foi para você. Os governos sucatearam as Forças Armadas brasileiras ao longo dos anos? Eu vou começar te respondendo, William, com um fato que me marcou muito na guerra da Ucrânia. Há exatamente 160 dias atrás, quando o primeiro dia da guerra, dia 24 de fevereiro, logo que a guerra estourou, horas depois que a Rússia iniciou sua invasão, o general comandante do exército alemão, o general Alfons Mais, foi ao LinkedIn e escreveu uma carta, um desabafo, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: que ele, que tinha a honra de comandar o exército alemão, constatava que não podia entregar ao Estado alemão os meios necessários para fazer face àquele desafio que se apresentava, que era a guerra na Europa. Então, o general Mais, o que ele estava dizendo era o seguinte, que a Alemanha, e nós não estamos falando de um país pobre, nós estamos falando de um país riquíssimo, né? A Alemanha, ela não vinha dando às suas forças armadas, e isso é fato, os meios necessários para que ela se mantivesse nos níveis de adestramento, nos níveis de equipamento, nos níveis de prontidão necessários. E isso é um fenômeno muito comum de acontecer, William. As sociedades, elas têm que decidir a cada dia aonde que elas vão investir os seus recursos, né? E os governos têm muitas dificuldades de convencer a sociedade a investir recursos em defesa, quando a ameaça ela não se mostra muito nítida, muito na cara, né? Como é na guerra. Então, quando a guerra se apresentou, rapidamente nós vemos todos os países europeus aumentarem significativamente seus investimentos. E no Brasil não é diferente. Então, é lógico que as Forças Armadas se ressentem de escassez orçamentária, né? Isso é facilmente comprovado com o tempo que nós já estamos aí para desenvolver, por exemplo, o submarino nuclear, em que o orçamento sempre fica aquém das necessidades e aí você não consegue desenvolver os projetos, tanto da Marinha, quanto da Força Aérea, quanto do Exército, na velocidade que você espera. Mas isso é um fato inerente das democracias liberais, né? É muito difícil você convencer num país com tantas deficiências, com tantas carências, um governo a gastar mais em defesa do que gastar com saúde, gastar com educação, gastar com segurança pública, gastar com infraestrutura. Então, esse convencimento ele tem que se dar nos níveis decisórios do país, da importância, porque defesa não se improvisa, né? Quando você precisa da defesa, ela tem que estar pronta a todos os momentos. Existe uma frase muito conhecida, né, que um exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. E essa preparação ela está muito longe de se fazer do dia para a noite. Então, o que precisa? Precisa dessa conscientização da sociedade, dos tomadores de decisão, compreenderem a importância do investimento em defesa. Bom, Farinazzo, a gente está percebendo uma certa, eu não sei se a gente pode falar um certo otimismo, não sei se a palavra é adequada, ou uma estratégia surgindo, né, isso pelo menos é a narrativa que chega para a gente por parte dos ucranianos, de uma tentativa de uma contraofensiva ou contra-ataque, não sei o que você prefere usar. Inclusive nós temos imagens das .50 que chegaram em território ucraniano, armamento americano, o reforço, né, uma .50, inclusive aumenta o som, a gente tem som desse treinamento, são os ucranianos treinando, né, com esse tipo de armamento, são snipers. Esse armamento é uma .50 com capacidade de perfurar uma blindagem. Então, o senhor acredita nessa contra-ofensiva ou contra-ataque da Ucrânia contra a Rússia? E a Rússia pode aproveitar essa movimentação do exército ucraniano e aí sim fazer um contragolpe e neutralizar as forças ucranianas neste verão? William, eu quero primeiro te dar uns dados, passar uns dados para você e aí a gente vai chegar assim no que dá para ser depreendido com isso, né?
Ontem, a Organização de Refugiados da ONU publicou os dados de pessoas que saíram da Ucrânia. Já saíram 10 milhões de pessoas da Ucrânia, o que equivale a mais ou menos 24% da população do país. Lógico, nem todo mundo que saiu ficou fora, né? Cerca de 3 milhões e meio desses 10 milhões já voltaram para a Ucrânia. Mas hoje você tem que 15% da população do país está fora. 6 milhões de pessoas estão fora da Ucrânia. Ou seja, eles têm um problema muito sério de pessoal. Embora o exército ucraniano tenha hoje aí o total de forças armadas chega a cerca de 700 mil militares, há dúvidas sobre algumas dessas capacidades. Por quê? Isso que nós estamos vendo aí no vídeo, o soldado atirando com um fuzil .50 aí, é interessante, né? Você consegue formar um soldado, você forma um cabo, você até forma nível de esquadra de tiro, que são 4 militares. O problema, ele vai um pouco além disso, porque você precisa de sargentos, você precisa de tenentes, você precisa de majores. Isso leva muito tempo para maturar. Você leva muitos anos para maturar um major de operações de um batalhão ou de uma brigada. Então, a gente tem muita dúvida, né, sobre esse problema de pessoal das Forças Armadas ucranianas. Há uma dúvida muito grande. Eu lembro que o Zelensky colocou, né, uma legislação aí que as baixas ucranianas são segredo de Estado, ou seja, ninguém sabe quantos militares a Ucrânia perdeu até agora. Eu assino a maior parte das revistas de aviação militar que saem, as principais revistas de aviação militar, né, estrangeiras, aí, algumas nacionais, e é interessante o seguinte, a maior parte dessas, que são revistas sérias, revistas com 50 anos aí de mercado, nenhuma delas publica as baixas ucranianas, o que deixa, né, os analistas com uma dúvida muito grande. Será que a Ucrânia vai ter, né, o componente humano para fazer aquilo que ela chama de uma ofensiva? Porque muitas vezes aquilo que a imprensa coloca como uma ofensiva ucraniana é um contra-ataque, recupera uma vila, né, uma cidade pequena, mas eles não estão conseguindo recuperar nenhuma cidade grande que os russos, por exemplo, vamos pegar lá os subúrbios de Kiev. A Rússia retraiu, a Ucrânia foi lá e recuperou. Kharkiv é a mesma coisa. Mas, por si só, nós não temos visto o exército ucraniano ter essa capacidade de recuperar grandes aglomerados populacionais. Então, é muito assim, há uma dúvida muito grande. O Zelensky e o governo ucraniano estão colocando que eles vão fazer uma ofensiva de mais de um milhão aí de soldados. É complicado isso. Isso é bastante complicado. Se eles vão ter perna para isso. Porque o maior problema que a gente tem visto, né, no exército ucraniano não são as armas. O primeiro-ministro da Alemanha falou ontem, né, que Olaf Scholz, que a Ucrânia está recebendo armamentos que nem os alemães têm. Isso é uma realidade. Lógico que ela não recebeu na velocidade, na quantidade que ela precisava, mas ela recebeu bastante equipamento. O problema são as reservas treinadas. Você até fabrica um carro de combate, um míssil anticarro, etc. Mas é o que eu falei, um sargento, um bom sargento preparado para comandar um grupo de combate, ou para substituir um tenente que morreu, ou para substituir o comandante da companhia, isso leva muito tempo. Isso que o Farinato está falando, por exemplo, treinamento para operar um obuseiro, a quantidade de homens que você precisa, né? A gente tem aí também, nesse cenário, quando você tem falta de mão de obra, a gente já viu nessa guerra a utilização, por exemplo, do Wagner Group, Batalhão de Azov, os grupos paramilitares que atuam, né, como a gente pode chamar de mercenários, não? Essa é uma questão teórica e tem muita discussão sobre isso, se é mercenário ou não. Eles tem alguns fatores que determinam se a pessoa é mercenária ou não pelas convenções de Genebra. Tanto o Wagner Group como homens como esses que aparecem nas imagens, que são voluntários internacionais, eles atendem a requisitos como obedecerem a um comandante, a uma cadeia de comando, serem devidamente identificados, não obedecerem aos costumes de guerra. Então, em teoria, eles não são mercenários, eles recebem o mesmo salário dos combatentes ucranianos. A mesma coisa do Wagner Group. Mas é uma discussão interminável se eles são mercenários ou não, porque eles não são cidadãos ucranianos ou, no caso dos russos, você tem outros, pessoal de fora da Federação Russa também. A gente tem as fotos aí, aquelas fotos que nós tínhamos separados
dos armamentos já. Inclusive, eu queria até aproveitar, Visacro, sobre esse equipamento russo, né? Por exemplo, os caças russos, o Su-57, é o que faz a diferença. Esse armamento russo é o que está fazendo, por exemplo, o lançamento de mísseis à distância. Isso é o que está desequilibrando, para além da quantidade de homens em território ucraniano? William, eu acho que um dos ensinamentos muito importantes desse conflito é que, quando nós falamos em forças armadas, nós temos que entender as forças militares por suas capacidades sistêmicas. E as aeronaves da Força Aérea Russa, elas se prestam muito bem para isso. O que eu quero dizer? Não adianta você ter capacidades ou valências muito grandes em determinados sistemas ou em determinadas armas, e, por outro lado, você tem uma deficiência muito grande em outras. Então, por exemplo, a aviação russa. A aviação russa, ela dispõe de caças de elevada performance. Todavia, a munição que essas aeronaves empregam não estão no mesmo nível, não se equiparam tecnologicamente a isso. Isso subtrai muito da capacidade do que aquela aeronave ela pode oferecer. Então, às vezes a aeronave ela tem que se aproximar mais do alvo, fazer um ataque com altura menor, deixando-a vulnerável a, por exemplo, aos sistemas de defesa antiaérea. Não adianta nada você ter um carro de combate de última geração, como o T-14, embora seja um carro que também alguns especialistas questionam o seu mérito, mas não adianta você ter um carro de última geração e você ter uma infantaria que acompanha esse carro medíocre. Então, o grande ensinamento que a gente observa, um dos grandes ensinamentos que a gente pode colher dessa campanha é que a gente tem que entender as Forças Armadas por suas capacidades sistêmicas e não por uma valência isolada. Agora, o conflito chegou num momento que é uma guerra de atrito. São combates de atrito de forças. Isso, invariavelmente, leva para uma estratégia de lassidão ou uma estratégia de usura. Vamos desgastar o inimigo o máximo possível. Quem não suportar mais esse desgaste perde. Então, o conflito já entrou nesse estágio, e mais por estar nesse estágio, ou ter adquirido essas características, talvez fique melhor dizer assim, a gente volta para a questão econômica, para a guerra econômica. Então, muito possivelmente, essa estratégia de atrito, de lassidão, ela vai ter que se prorrogar para que seja definido em função dos efeitos de segunda e terceira ordem da guerra econômica. Então, talvez a decisão do conflito saia do campo econômico, impondo alguma negociação, alguma saída negociada, algum arranjo diplomático. Talvez isso pese mais do que o próprio resultado do atrito das forças no campo de batalha. Senhores, em nome da Jovem Pan News, eu gostaria de agradecer todo o apoio que os senhores deram para a gente nesse período de 160 dias. Luiz Kawaguchi, jornalista convidado, que esteve em território ucraniano. Robson Farinaz, oficial da Reserva da Marinha. Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. Alessandro Visacro, analista militar. Foi um grande prazer para a gente, uma grande honra estar ao lado de homens valorosos, com um conhecimento técnico muito amplo e contribuindo para que a gente entendesse um pouco mais do que estava acontecendo na Ucrânia e o que vem acontecendo nesse mapa geopolítico. Agradeço aos senhores em nome da Jovem Pan, aos senhores que estão com a gente acompanhando até agora. Tenham uma boa noite, um bom descanso e fiquem agora com Linha de Frente. Boa noite e excelente madrugada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.